Olá, galera, bom dia. Bem, acabei de acordar agora e aqui está o meu caderno onde eu vou estar escrevendo a segunda versão do meu livro. Tá? Vou escrever a caneta e vamos ver como é que vai ficar isso, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou conhecido no livro de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos como Zezé, do meu pé de laranja lima. Tá? O livro que foi muito vendido, não só aqui no Brasil, mas por todos os países, foram traduzidas por várias línguas e é vendido até hoje. Hoje fizeram uma nova percussão, contando uma nova história, apresentando fatos que na versão antiga e no livro, na novela e no filme, não apresenta. Então só quem pode responder esse livro sou eu, né, o Zezé. Então assim, eu vim falar um pouquinho sobre a minha história, né, de algumas lembranças que eu tive em questão desse passado, em questão dessa autoria que foi roubado, e acredito que tem a participação da minha família juntamente com seus amigos, né. A minha época era uma época bem diferenciada da época que hoje nós vivenciamos em questão da década da modernidade, da globalização, em questão de tudo aquilo que hoje nós temos, na facilidade, em questão do que na nossa época nós não tínhamos. Na nossa época mal tinha-se uma televisão e quando surgiu foi em preto e branco, como você vê aquele folheto, né, que mostra nessa versão do filme novo que algumas coisas foram tiradas. Você vê aquele plástico verde, né? Nós tínhamos o costume de estar colocando isso em frente à televisão para colorir a televisão, para a gente com o teto aberto. Claro que não adiantava em nada e a gente acabava brincando com esse saco no meio da rua. Então essa história do pé de laranja lima, ela foi baseada, né, contando a minha história de infância, na Estrada dos Teixeira, lá em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, próximo ao Projac, onde fica o estúdio da Rede Globo, na Rua das Bandeirantes, no bairro de Curicica, né, onde tem alguns autores que moram nessa região, no bairro de Curicica. A Jandira, na novela, ela passa como irmã, mas na verdade Jandira não era minha irmã, Jandira era minha mãe, por isso que ela batia, segundo os documentos informam. Porque uma mãe como ela, que tenta contra a vida do próprio filho, que vendeu seu filho por causa desse livro, para poder conseguir dinheiro, para sair da pobreza e para viver bem na sociedade, ainda me deu como sacrifício a sua instituição, que naquela época ela era frequentadora de um centro de macumba na Ubanda, que por coincidência é o mesmo centro onde nós vemos, eu estava pesquisando aí que a Baby, a que fez a Jandira, a personagem, ela também é dona de um terreiro, trabalha na Bandeirante, é atriz, rodou o mundo inteiro e fica divulgando meus livros aí como se ela fosse a pivô da novela. Enquanto uma vez eu tive fazendo a divulgação desse meu livro, falando, porque ainda estava descobrindo sobre o livro ainda, porque como José Mauro de Vasconcelos, segundo as informações diz que foi ele que escreveu, né, colocou Zezé, o descobridor das coisas. Por quê? Porque ele sabia que um dia eu ia descobrir isso tudo, porque a gente não vive sendo bebê pro resto da vida. A gente cresce, a gente cria maturidade, a gente já vê um mundo totalmente diferente no qual nós vimos quando criança, porque a gente estava na fase do aprendizado, do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento. Então assim, a gente estava aprendendo com a vida. E se eu errei no meu passado, se eu cometi algum delito, eu estava na fase do conhecimento. Eu não tive mãe, eu não tive pai. Minha família me abandonou desde quando eu era criança, porque estavam mais preocupados em namorar, em estudar, claro, né, que estudar sempre foi fundamental, trabalhar, mas estavam preocupados em fazer judiação com as pessoas. E se você vê aí no livro, eu apanhava pra caramba devido à má compreensão em questão do que a família pensava, em questão do que a sociedade ia pensar. Se você entrar no Face e botar Florinda Godoy, você vai ver o Face da autora que fez, que no caso a personagem da novela é a Godoy, que leva o nome de Godoy. Se você botar Hilda Matos, você vai encontrar lá o Face da Hilda Matos, uma de óculos, que é bem parecida com a foto, com o personagem que é do meu pé de laranja lima, que é a Lili. Eu dava o nome aos pessoas, esses nomes existiam nas minhas irmãs, que eu chamava ele por esse nome, porque eu era criança e tinha esse costume de chamar as pessoas por apelidar, mas de uma forma carinhosa.
Que mais? Deixa eu ver. Totoca. Totoca, assim, foi fofoqueiro. Você viu aí na última versão da novela, a gente brigando, discutindo por causa das fofocas que ele fazia, porque sempre quis ver meu mal. Mas o problema do Totoca, além dele ter me abusado de mim, que é o Alexandre de Oliveira Matos, se você botar lá no Face, Alexandre Oliveira Matos, ele é trabalhador de Furnas, é um garoto estudioso, sempre foi trabalhador, mas nesse passado ele abusou de mim quando era criança e hoje ele me coloca como monstro para os seus filhos, como se eu fosse o errado da situação. Eu fico chateado por isso, porque além de minha família ter me vendido e ter me dado como sacrifício, eles ainda me botam no meio da parentela como se eu fosse um monstro. Eu moro aqui em São Gonçalo, já vai fazer o quê? Há 7 anos. Eu nunca fui criado com família nem com parentes e vou te dizer, nunca dependi deles para nada. Só dependi até uma certa idade, porque eu precisei, porque eu era criança, ainda estava aprendendo, mas eu sempre vivia fugindo de casa, eu sempre trabalhei, né? Eu ajudava a família em casa, né? Com os salários que eu ganhava, eu trabalhava desde quando eu era criança, né? Eu lembro que meu primeiro serviço, né, no estabelecimento foi numa padaria, lá em Vila de Cabo, em Nova Iguaçu, no bairro de Três Corações. Por quê? Essa novela ela foi baseada tanto na Estrada dos Teixeira como em Nova Iguaçu, no bairro de Três Corações, na Rua Andréia, no número 105, que é onde é a casa que o Raul e a Jandira, que no caso o Raul ele passa como o que briga, discute com a Jandira na novela, no caso o nome dele é Milton Cândido da Silva, que tem família em Minas e teve um apartamento em São Paulo que eu acredito que esteja com o Diego, que é o esposo da Godoia, porque a família dele mora para lá. A minha mãe nunca teve esse acesso desse negócio, ela sempre procurou, mas nunca descobriu sobre essa parte, questão da herança do meu pai, do Milton, porque eu sou registrado no nome dele, porque Jandira, que no caso é minha mãe Georgette, segundo as informações dela, ela falou para mim que registrou meu nome no nome dele, porque ela pegou os documentos dele escondido e registrou. Só que eu fico nessa dúvida, por quê? Porque como José Mauro de Vasconcelos era o meu amigo português, que eu contava os segredos, contava os maus tratos que eu sofria em família para ele em Nova Iguaçu, né? Então, assim, fica também a dúvida em questão do Benedito Ribeiro, que foi o autor que sempre me teve como filho. Segundo algumas pessoas relatam para mim, meu pai teve um caso com a enteada, porque Jandira não era filha dele, era enteada, filha do segundo casamento, do primeiro casamento de Dona Estefânia, que ela comenta isso na novela, que em breve, quando ela comentar, eu vou estar falando sobre isso. E, então, assim, naquela época, né, eu morava na Estrada dos Teixeira, voltando, vou estar falando um pouquinho sobre pedofilia, eu era criança. Então, assim, como eu te falei, eu estava na fase do conhecimento, do entendimento, do desenvolvimento. Eu não entendia a vida, eu estava aprendendo, né? Apesar de já ter uma opção diferente desde que eu nasci, né? Hum. Então, nessa época, quando eu morava no Teixeira, Teixeira era roça. Não tinha esse desenvolvimento que você vê hoje com condomínio, agora estão construindo prédio lá no Largo da Capela, lá próximo ao Pau da Fome, Santa Maria, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro. A Teixeira era sítio e era fazendas, não tinha tanta casas, eram poucas, né? E as que moravam ali, muitas das vezes eram funcionários e empregados dos senhores que eram donos daquelas fazendas e daquelas casas ali. E eu me lembro que quando eu morava nas Teixeira, ali onde a gente fala que é o sítio da Dona Carme, que é perto da casa da Dona Ângela e do Cacá, que no caso é os autores da novela, que é a Dona Helena e o Jorginho, né, que são os meninos ricos do bairro, eles ainda moram no mesmo lugar. E hoje ela tem mais filhos, e assim, segundo, não entendo muito pouco da família dela, porque ela ainda me trata da mesma forma que na novela. Né? Eu costumo dizer que o que só envelhece é a carne, a alma continua do mesmo jeito. E então ali perto do terreno dela era um terreno só. Então ali tinha o sítio da Dona Carme, que era ligado com o da Dona Ângela, mais o centro de Macumba, Umbanda, que era enorme e ajudava muitas famílias ali com cesta básica, enxoval e tudo que as pessoas precisavam, ali as pessoas ajudavam. E do outro lado tinha o sítio de José Ribeiro. O sítio da Dona Carme, que a gente dá o nome de Dona Carme, no caso era a Ivani Ribeiro, que foi para passar um tempo ali para descansar e também para poder estar escrevendo esse livro. Ela era professora e escritora e hoje uma grande produtora de novelas. Eu acredito que até o filme venha a ser
exibido por ela. Só que o que acontece? Ali do lado tinha o José Ribeiro, que é o doutor Ricardo, que cuidava de mim, que você vê aí na novela. Próximo ao sítio dele, que hoje é o sítio do Beto Barranco, que hoje comprou aquela parte lá e agora virou casa de festa, do outro lado tinha um outro sítio. Eu não tinha muito contato com aquela família ali, não. Eles sempre se escondiam de mim. Eu não entendia por que eu vou estar averiguando esses fatos. E essas pessoas que moravam ali. Eu lembro que nesse sítio, eu estava até conversando com a Inia, lá da Rua do Sossego, que é moradora antiga, né, que ela falava que ele vivia atacando água nela, né, que ela fugia. Nesse sítio era tudo horta, né, era plantações, era batata, inhame, aipim. Eu lembro que chovia, né, caía aquela chuva gostosa que batia na terra seca com aquelas plantações, com aquelas folhagens, aquela quantidade de árvore que existia naquele local. Então eu abri um portão, eu lembro que acho que seu portão era verde ou azul. Eu abri o portão e entrava pela brecha, eu lembro que tinha cachorro e eu ia lá para poder roubar frutas, né, do terreno deles. Então assim, era uma forma de roubar, mas assim, antigamente se a gente entrava no terreno dos outros para roubar fruta, a gente levava tiro de bala de sal grosso. Apesar que eu, graças a Deus, nunca tive esse problema. As pessoas sempre gostaram de mim, apesar dos meus amigos aprontarem muito, porque eu sempre estava no meio deles. E que acontece? E hoje, se uma criança faz isso, leva tiro de chumbo grosso, né? Porque você vê aí o aumento da violência, o aumento do descaso, a pedofilia está aí à vontade, as pessoas estão preocupadas com política, estão preocupadas com celular, estão preocupadas com redes sociais e estão esquecendo dos seus filhos estão ficando à mercê desses barbados velhos que não aprenderam com a educação dos pais, porque pedofilia, ela não vem de fora, ela vem de dentro de casa muitas das vezes. Como eu te falei, eu fui abusado pelo meu próprio tio, que eu considero como irmão, tá? Que é o Alexandre, que hoje é trabalhador de Furnas, mas naquela época a gente era criança, então esse ato é perdoável, entendeu? Porque a gente não tinha, a idade dele, quanto na minha, a gente não tinha muita malícia, apesar que ele tinha, tanto que tem até hoje. É porque para ele usar de malícia, usar o meu nome e falar mal, porque ele só sabe falar do meu passado em questão desses erros que eu cometia, porque eles não têm o que falar de mim em questão do presente. Se for falar, vai falar o que eu sou agora, o que eu tô falando para vocês aí, porque eles não têm, eu não tenho contato com a família. Então nessa época, então tinha esse sítio lá, então eu vivia invadindo esse sítio daqueles terrenos ali. Então isso foi tá voltando a lembrar, parece que foi ontem. Eu não sei se foi devido ao acidente com a perca do meu pai, que no caso, no acidente que você vê que fala do português, né, teve as mortes das pessoas que eu não pude presenciar, como do sítio do Marquinhos, o senhor que morreu, e caiu no esquecimento. A morte do pai da Cristiane, que também era um grande amigo meu, porque eu sempre tive amigos com pessoas de idade, pessoas de senhores de idade. Porque eu lembro que a Ivani Ribeiro sempre me aconselhava e falava que quando eu precisar de um conselho amigo ou de uma informação, é para me procurar pessoas mais velhas. E assim eu fui mantendo essa ordem em questão do que ela me ensinou para que eu pudesse hoje ter essa experiência que eu vivo entre as pessoas. E além de sofrer os maus tratos que você vê, que eu apanho, porque seu Paulo Benedito Ribeiro, que no caso tem o mesmo nome da Ivani Ribeiro, que fez a readaptação para a novela, o seu Paulo, no caso, ele passa como, o Benedito ele passa como seu Paulo na novela. E ele era uma pessoa assim muito presente na minha vida, ele sempre foi muito meu amigo, sempre foi uma pessoa muito companheira. Meu pai ele sempre foi agarrado comigo, só que como todo pai, o filho tinha que ser corrigido, ele não poderia viver aprontando e ele sair ileso, porque na nossa época não existia a lei da palmatória. Então quando meu pai batia, que era o Benedito Ribeiro, que é o seu Bené lá dos Teixeira, ele batia, mas quando realmente eu fazia alguma coisa errada. Agora, quando era fofoca ou intriga ou das pessoas, meu pai já conhecia aquele povo daquela cidade, então para que eu não apanhasse, para que não tivesse comentário, meu pai me trancava dentro do quarto, pegava o cinto, batia na cabeceira da cama e mandava eu pegar um colher azul, que na época tinha um olho no meio branco, né, que ele pingava nos meus olhos e mandava eu sair dali como se eu tivesse apanhado. Isso no quarto onde eu dormia. E assim era a correção para todos os filhos. E eu fazia aquela cena chorando como se realmente eu tivesse apanhado, mas meu pai não me batia. Meu pai nunca extorquiu dinheiro de mim, como mostra nessa segunda versão do filme. Meu pai nunca me bateu, se você for ver na novela e no livro, nunca, perdão, desculpa, meu pai nunca roubou, né? Se você ver nessa versão antiga e ver nessa versão nova, na versão antiga do filme e da novela, que foi readaptada por Ivania,
você vai ver que meu pai é uma pessoa íntegra, é uma pessoa honesta, de caráter, muito bem falado em questão das suas atitudes, e é falado muito bem até hoje no local onde moro. Meu nome Bené, lá nos Teixeira, tem nome. Meu pai foi uma pessoa que bebeu muito, como mostra no livro e no filme. Era muito mulherengo, se duvidar, meu pai tem até mais filhos espalhados. Tinha uma amizade muito meiga e carinhosa entre as pessoas dos Teixeira. Meu pai era amigo de todo mundo, não tinha tempo ruim. O único problema era a família e as pessoas que cometiam coisa errada. Eu lembro que também, onde eu morava, na vila, que é tanto citado na novela, que é a Vila da Dona Estela e do Seu Luís, lá dos Teixeira, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro. Eu lembro que nessa época, aonde passava para ir para minha casa, que tinha uma pontezinha, que tinha um rio, que eu falava que era o Rio São Paulo, como você vê aí no livro. Eu lembro que aonde a Rosângela, que é uma amiga minha lá dos Teixeira, filha da tia Hilda, morava, né? Antes dela tinha um rapaz que morava ali naquela casa. Ele se separou da esposa, não sei, morou sozinho ali e ficou um bom tempo. Eu tentava lembrar o nome, esse rapaz, eu tentava recordar e não conseguia lembrar a fisionomia, a pessoa dele. E quando eu lembrei da pessoa, foi quando eu estive nos Teixeira esses dias, né? Hoje é dia 14. Eu estive nos Teixeira esses dias, dormindo na casa da Jane. Eu tive com o tio Edmundo, que confirmou, né, a existência do meu livro, né, e outras coisas não pôde confirmar, mas abaixou a cabeça calando-se. E eu digo que quem cala, consente. Eu acredito que essa autoria minha esteja com a família do Cacá. E é, então assim, desculpa eu falar assim, porque antigamente a gente mentia porque tinha medo de apanhar. A gente fala a verdade, não presta. Porque eu achei engraçado, sabe o que eu achei engraçado? Porque toda vez que tinha festa na casa do Cacá, ele nunca me convidou. Eu achava que era porque eu tinha uma opção diferente, por ser diferente, ele não me convidava, questão do constrangimento que ele poderia sentir, questão dos amigos, porque Cacá era meu amigo de infância, é ele que me dava aquele caminhão que eu presenteava o Luizinho. E tá, aí ele não me convidou. E Face, é raro ele me aceitar no Face. Uma vez eu acho que ele só aceitou no Face só, a gente nunca se comunicou, nunca conversou. E toda vez que eu me encontrava com ele, ele se afastava de mim, sabe? Parecia até que eu tinha uma doença contagiosa. Eu estranhava aquilo, porque eu não conhecia, não sabia do livro, não entendia o livro, então eu estranhei aquilo. Aí agora, depois de muitos anos, ele começou a mandar convite para mim por todos os meus faces, mandou o seu zap para mim, e aí a gente começou a interagir e conversar. Depois de uma pequena discussão, por causa de uma promessa que ele não cumpriu em questão dos trabalhos que eu faço para as crianças, porque eu costumo dizer, não pode, então não promete, ainda mais para criança. Tá? Não promete para mim, faz comigo, mas não faz com criança não. Os meus amigos também, eles falaram que ia ajudar, mas não prometeram, porque eles falaram que não tinham condição boa. Enquanto o outro prometeu, chegou no dia e ainda bem que ele falar besteira para mim, eu agradeci por não ter ajudado as crianças e ficou chateado. Aí foi e me bloqueou no Zap. No Face eu acho que eu ainda tenho ele, tá? Ele tá até como conhecido. Desculpa eu falar assim, franqueza faz parte da minha história, e a verdade também. Porque ele mandou o convite para todo. Eu estranhei aquilo, eu sempre tinha dúvida sobre a família dele, sobre o tratamento, em questão de tudo. Daqui a pouco, meu filho, aí tá. Aí, daqui a pouco, quando eu vejo que eu tô lá nos Teixeira fazendo a visita lá, minhas amigas, para fazer o trabalho das crianças, né? Porque eu tinha que visitar o lar do Frei Luiz, e até o lar do Frei Luiz faz parte do livro. Eu não entendo, né? Aí o que acontece? E, e é muita coisa, porque só quem pode responder esse livro sou eu. E quando eu estou descendo, quem me desce? O Genê, esposo da Sandra, né? Com o Fusca vermelho. Aí quando ele desceu, logo bateu uma visão em questão do meu pai, do Milton, que ele tinha um Fusca vermelho. Se você for ver no filme, né, tem um Fusca vermelho quando o Zezé vai apanhar do português nessa versão nova. Se você for ver na novela, né, tem o carro do português, que ali foi só uma acrescentação que a Ivani Ribeiro colocou, tanto quanto o padre, porque quando meu pai, o Milton Cândido, veio visitar o tio, era um tio lá de Nova Iguaçu, então eu ficava confuso, mas padre, meu tio não era padre, meu tio era evangélico.
Mas padre não, mas eu lembro que meu pai, o Benedito Ribeiro, tinha uma grande amizade com a Igreja Católica, que foi aonde eu soltei a bombinha pela primeira vez, como você vê no início da novela, que tem ligação com a Igreja Sagrada Família, que quando eu cheguei lá também me identificando como Zezinho, a mulher fechou a cara, ficou com a cara feia e trancou o portão da igreja, já para mim não ter que ter acesso. Estranho, eu achei aquilo tudo estranho. Eu não sou uma má pessoa, eu trabalho com criança, eu trabalho com famílias. Então é tanto erro, tanta gente envolvida nessa roubalheira, que quem pagou por esses atos sou eu. E eu fico chateado, não é por causa do dinheiro. E eu dou graças a Deus por ter vivido como pequeno príncipe, conhecendo tantas pessoas e pessoas diferentes, porque foi com elas que eu aprendi. Então eu dou graças a Deus por ter vivido a mesma história que José e Jesus Cristo sofreu, mas sabendo que eu tive a oportunidade, que eu passei por tantas dificuldades, passei por tantos problemas com 2 filhos pequenos, né, que estou aí com minha pensão atrasada por causa da dificuldade da cidade e dos problemas que acarreta, né, por causa do problema financeiro. E acaba sabendo que eu tenho um grande dinheiro em questão da autoria do livro, fora que eu devo ser herdeiro de outras coisas, fora os terrenos que meu pai deixou, porque no atestado de óbito diz, deixou filhos e bens, que bens é esse que eu nunca vi, né? Aí quer dizer, enquanto a família denigra a minha imagem, fala mal de mim para essa geração de agora, que não me conheceram e eu não tive a oportunidade de conhecer nem ver crescer, porque eles me separaram de todos eles por causa desse erro do passado. Então quando ele desceu, eu me lembrei do. Lembra que eu falava que aquele cara que vivia extorquindo o Caetano, fazia aquelas coisas, eu achava que era Miquéias, né? Porque Miquéias também foi um grande amigo meu. Hoje ele não está mais vivo. Mas aí eu lembrei do Genê. Tá. Aí o que que acontece? Nesse quarto onde a Rosângela morava, havia um rapaz que morava, que também não vou falar o nome dele aqui, que faz parte dessa família, que eu não vou falar o nome, que acabei de falar, mas não vou falar o nome, né? E abusava de mim quando eu era criança dentro desse quarto. Logo depois veio o abuso, né? Entre os integrantes, né? Que ali, até falei assim pro esposo da Leila, lá da Fialho, que é o Moraes, que mora nos Teixeira, eu falei, Moraes, eu lembrei do quarto escuro. Ele deu aquele sorriso sarcasmo, né? Debochado, como falando assim, Paco, você não vai conseguir não, tá na mão da maçonaria. Eu falei, rapaz, eu não sigo religião, eu sigo Deus, eu tenho amigos maçons. O que faz da pessoa, como meu próprio amigo maçom falou, não são as pessoas, e sim seu caráter. Porque José, para tirar o povo da fome, teve que passar por Faraó. Moisés saiu do ventre das suas mães, sua mãe, e foi criado pela filha de Faraó. Esther saiu do seu tio e foi casar com Assuero para livrar o povo da guerra. Então, meu filho, não cai uma folha da árvore a não ser que Deus permita. Se o que tiver que ser meu, vai ser meu. Tá? Porque o que pesa não é a instituição, e sim o ser humano. Porque eu moro lá em São Gonçalo, trabalho com criança e lá eles veem que eu estou lá trabalhando. Eu não estou lá brincando, eu não faço exceção de pessoa. Eu respeito a todos. Para mim pode ser o pior traficante, pode ser o pior policial, pode ser o pior bandido. Me tratou com respeito, é um cidadão como qualquer outro, mesmo porque eu vim da década de 70. Eu não respondo pela essa geração de hoje, que a educação é diferente. Eu respondo pela nossa, que eu ou aprendi apanhando ou aprendi de castigo, mas tinha que aprender. Peguei, saí, falei o que eu tinha que falar e fui embora. E ele ficou lá debochando e rindo da minha cara. Logo depois desceu o Genê com esse Fusca vermelho, parecido com o do meu pai, em questão do acidente que teve, porque o acidente foi com o meu pai, com o Milton. Então deve ter colocado a percussão de José Mauro de Vasconcelos, ser meu amigo português, por causa da evolução e do desenvolvimento e da distribuição dos livros, que foi muito bem publicado e reconhecido. E minha história é conhecida pelo mundo inteiro. Só que devido ao trauma do acidente e os maus tratos que eu sofria nesse passado, eu mantive esse esquecimento. Não sei se foi feita uma hipnose ou se devido ao trauma, devido à febre que eu fiquei, quando eu vi o carro do meu pai todo amassado e eu vi que eu tinha perdido a única pessoa que realmente me amava, que estava ali do meu lado, porque a família só sabia me maltratar, foi quando eu caí naquele coma, porque eu também queria morrer. E foi quando eu acordei, logo depois eu vi que o meu pai, o Benedito Ribeiro, que é o seu Paulo da novela, passou a ser mais presente, passou a ser mais companheiro, até a sua separação, até para a separação dele, devido a ter comentado a verdade para minha avó, devido a Kátia, que era uma amiga minha e foi uma excelente pessoa, que é mãe de 2 meninas que são filhas do meu pai, que eu chamo de pai, que é o Benedito Ribeiro, porque foi ele que me criou, e Dona Estefânia,
que no caso é minha avó, que eu chamo de mãe porque foi ela que me criou. A novela, se você for acompanhar a novela, que é o Meu Pé de Laranja Lima, você vai observar esses detalhes que eu estou falando para você. Eu ainda nem li o livro todo, que é esse aqui, né? E eu já descrevo o livro sem antes ler. E o que eu acho mais engraçado que além da novela e do livro, as histórias são as mesmas. Então quer dizer que o livro e a história da novela é a mesma. E eu acredito que de repente nem. Eu não sei. Eu acredito que todos tiveram participação nesse livro, como os autores e tudo. Mas a ambição e a cobiça, devido ao ato cometido, em questão do abuso sexual, da alienação parental, manteve-se em segredo e escondido em questão do que eu sofri na mão dessas pessoas por causa dessa falta de respeito em questão à minha pessoa, porque naquela época eu era criança, eu não sabia me defender, eu não sabia. Hoje eu estou com 40 anos, estou indo para 41 anos, hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 17 que está minha cara, maior do que eu, já trabalha, está namorando, é cantor de rap, né, e nunca repetiu de ano e tem um bom conceito na escola e só tira 10. Assim mesmo é a sua irmã, que é minha filha Ludmila, que tem 12 anos, que vai para 13 anos. Mexe com o filho meu se eu não mato um desgraçado desse. Mexe. Eu ainda vou na delegacia e falo, matei. Porque se vai mexer com a minha filha, vai mexer com os outros. Aí quer dizer, é porque faz isso comigo, porque não faz com o filho deles. Vai fazer com o filho deles, não vai arrumar problema. Aí faz com uma pessoa que, graças a Deus, nunca quis mal de ninguém. Aí eu estranhava, falei, poxa, eu sempre fui muito bem. A tia Hilda, que pra mim é uma mãe e um exemplo de vida, porque pra mim não existe mulher de tanto caráter como a tia Hilda, que eu fazia questão de chegar nos Teixeira e a primeira casa que eu visitava era dela. E eu tenho ela como mãe. E é ela que vai me receber do outro lado da vida quando eu chegar lá. Que eu vi em sonho. Ela me recebendo e tá brincando comigo. Paco, até aqui tu me segue, rapaz, né? Quer dizer, o que vai aqui nessa vida a gente está de passagem. A gente vai morrer, isso eu tenho certeza. Só que tem muitos que se vendem. Por isso que o tio Edmundo, que é o pai do Alexandre Fialho, que confirmou também para mim essa versão dessa história, ele falou, lembro, Paco. Né, ele mesmo pegou e falou para mim, ele já está com 80 anos, nem parece, né, com aquele homem inteiro, né, continua do mesmo jeito. E deu um abraço nele muito forte, porque ele faz parte da minha história e foi um exemplo para mim também, né? E o que fez me lembrar foi do óculos, né? Quando ele me deu o tapinha na bunda, e foi isso que a gente estava conversando lá. E ele pegou e falou assim, aí eu até falei do quarto escuro, né? Onde eu fui abusado pelos parentes, alguns parentes dele, porque não é porque um erra que todos vão pagar por isso, que graças a Deus, ó, tenho Marcos Félix aí, que eu não tenho o que dizer dele, uma ótima pessoa, trabalhador, né, tá lá com a sua família, seu filho, não tenho nada a dizer, sempre foi uma excelente pessoa, a tia Hilda, o Ailton, né, não sei muito da história, lembro algumas coisas que a gente era muito, mas hoje partiu, a Cleide, né, a Neide sempre foi rígida comigo, sempre foi afastada. Até negar comida pra mim, ela negava. Enquanto a tia Hilda chegava, Paco, vai lá botar comida, né? Eu achava aquilo ridículo, porque muitas das vezes eu chegava na casa da Neide, né? Muitas vezes até com fome mesmo, porque como às vezes eu passava dificuldade, tinha vergonha de falar, às vezes eu me aproximava para poder ver se eu conseguia comer alguma coisa, porque eu não tinha vergonha de pedir. E quando eu chegava na casa da Neide, ela me tratava bem, sempre foi minha amiga, mas em questão de comida, ela escondia dentro do fogão, ou quando não queria me atender porque estava com visita, e nunca me ofereceu nada, e nunca, eu que às vezes era pidão e pedia, porque eu era sempre entrão. Mas tia Hilda, eu chegava na casa da tia Hilda, eu aprontava muito, né? Eu fiz muita merda, deixei muita gente de cabelo em pé. Mas vou te falar, se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu faria. Porque foi a melhor época que eu vivi. Época de Chico Bento, época de respeito, época que palavra era fundamental e policial. Chegava nas comunidades e falava, e aí tia, benção, né? E hoje, minha filha, só falta dar na cara. Aí quer dizer, como que as pessoas querem manter o respeito se vocês não dão respeito? Se você quer respeito, tem que dar respeito. Agora eu conheço policiais íntimos, eu chego na Taquara, os próprios policiais da Taquara me defendem, enquanto minha família querem me matar. Até miliciano me defende, traficante me defende, por quê? Porque são seres humanos. Jesus salvou foi um bandido, mas por quê? Porque desde o momento que você respeita as pessoas, você tem o respeito das pessoas. Eu entro em qualquer lugar, eu vou para qualquer lugar. Não é à toa que aquele pacto que fizeram comigo de Xumaré, né, que eu boto aí no meu Face, que é a versão da história
no meu livro, que muitos me julgam porque acham que sou macumbeiro, não tem que preocupar comigo que é macumbeiro não, tem que preocupar com pedofilia. Eu não sou macumbeiro, não sou religioso, eu sigo Deus. Engraçado que a Godóia, que é a Florinda Godóia, é de um centro umbanda lá de Madureira, lá do Campinho. E vocês puxam o saco dela por quê? Porque tem dinheiro? Porque é bonita? Agora só porque eu tô com um cordão diz que eu sou macumbeiro. E a pior coisa foi o que vocês fizeram. Ainda fica com Bíblia debaixo do braço, falando de Deus, falando de Jesus dentro de um templo religioso, que é a igreja lá do seu Luiz, e depois vem querer falar de mim. Vem falar de Deus comigo, que eu não vou mandar você para aquele lugar. Não é à toa que Desi Gonçalves mandava tanto para aquele lugar. Mexe com a língua dela, porque agora eu tenho motivo para falar. Se faz uma hipnose na minha cabeça, meu filho, vai descobrir tudo essas palhaçadas que vocês fizeram comigo quando eu era criança. Como eu falei, eu trabalho com criança. Mexe com criança na minha frente, tu não vai arrumar problema. Mexe com idoso na minha frente, tu não vai arrumar problema. Aí quer dizer, então é isso, gente. Eu vou, conforme eu for lembrando, eu vou estar colocando, que logo logo eu tô aí para poder fazer a minha segunda versão do livro. Tem muitas coisas novas que vão estar entrando. Vai falar esse livro meu, ele vai contar toda a minha história, né, da minha vida, do que eu vivi, do que eu passei, né? Como eu te falei, eu sou igual o Pequeno Príncipe, é onde eu pego os cometas Halley, que são os ônibus que me levam para qualquer lugar que eu queira ir e para qualquer lugar que eu queira estar. Eu me lembro que quando eu estudava na Francis Haime não era só uma escola. Francis Haime era um teatro, a gente tinha aula de interpretação, aula de teatro, música, a gente tinha, além dos ensinos, né, em questão da educação, os professores sempre foram e eram um grande exemplo para a gente, uma dos melhores professores. A escola Francis Haime ainda se mantém como uma das primeiras e melhores escolas, devido à educação e ensino em questão do entretenimento que é usado. Mudou alguma coisa, né, modernizou alguma coisa também, mas ainda mantém-se um padrão em questão de ensino. Agora, quando eu entro em outras escolas e vejo essa falta de respeito com o aluno, a falta de compromisso do professor com o aluno e a irresponsabilidade, trazendo essas consequências que nós vivemos hoje no mundo, porque o que só vai mudar o país não é violência, é educação e cultura. Eu falei para vocês que lá, há muitos anos atrás, eu tive um sonho, quando era criança, né, tanto do personagem que eu atuo, que é a Luluzinha e os personagens, que aquilo ali foi dada pela própria autora em sonho para mim, esse compromisso. Logo depois eu tive um sonho que eu via a Teixeira toda em guerra, né? Helicópteros, militares nos Teixeiras, e naquela época era roça, então assim, eu falava para as pessoas, era dado até como maluco. E hoje você vê aí, guerra nos Teixeira, violência, as pessoas estão da antiga, tá tudo indo embora dos Teixeira por causa desses tiroteios que está tendo lá, e quem está ficando lá são as cabeçudas. E eu te digo, o que é investido nas cabeçudas, por que não investir nos policiamentos? Faz ronda à noite, de dia, tudo que eles fazem, porque a polícia não faz? Porque se acostumou com o erro. Ainda mais essa geração de hoje, que não sabe o que é roça, não sabe o que é cavalo, não sabe o que é uma fruta orgânica, e acha que pode dar na cara de mãe de família, ou até mesmo matar. Ainda mais se for amigo, aí que mata mesmo, porque quando é um estranho, não sabe com o que está mexendo. Aí se for amigo, meu filho, invade a casa, bate, faz o que reaça e vai falar alguma coisa, porque conhece a vida do cara todo, não é verdade? Meu café já até esfriou. E é isso. Então, assim, é muito triste saber que minha família, sabendo disso tudo, além de ter feito esse pacto, porque foi feito a distribuição dos bens do meu pai, do Benedito Ribeiro, e eles tiveram presente disso, hoje eu entendo as caras e bocas que a Lili fazia. A Lili foi um tipo de pessoa que, devido a ter a opção diferente, que é a Hilda, pegava o corpo dela e roçava no meu corpo para poder achar que roçando o meu corpo no dela eu ia sentir atração por mulher como se ela fosse a mulher mais bonita do mundo, a Jezabel. Né, porque é casado, se botar sapo na frente dela, não sei agora, né, porque já tem um bom tempo que eu não vejo, mas se bota sapo na frente dela, desmaia. E outra, tem amante, é casado e continua namoradeira. Godoy eu não tenho muito acesso, a gente não se fala já há um bom tempo. E eu fico até de dúvida em questão da Godoy, porque eu tinha a figura da Godoy com a melhor irmã do mundo, né? E falando assim, eu não sei com que idade a Glória faleceu. A minha avó fala com sentimento, que é a dona Abigail, que é a dona Stefânia, da morte dessa filha dela. E às vezes eu fico pensando, será que não era a Godoy que eu penteava os cabelos, que eu fazia trança, a Glória, né? Que eu fazia trança, que eu brincava, que era super amorosa e era minha amiga para todo sempre. Será que não era a Glória? E eu tô achando que é a Godoy, porque a Godoy se tornou uma pessoa tão maléfica, angustiada, sei lá, ruim, malvada, ambiciosa, sempre foi. Só que agora tá mais, sabe?
capaz de vender. Eu tive lá na Visconde de Asseca, 143, que é onde a Godoia e o Diego morou, que é a Florinda e o Vicente. E a história dele lá não é muito boa não, tá? Ele praticamente saiu de lá fugido, né? E é trabalhador da Globo, trabalha na Rede Globo, no Jardim Botânico. Eu soube de coisas que ele cometeu lá, eu acho que foi uma jovem, né? Tinha uma jovem lá que, criança, né? Acho que ela ainda era pequena, que o pai dela estava me falando, que eu estive lá no prédio, conversando lá com os amigos, que eu não saio de lá, de vez em quando eu vou lá conversar, rematar um pouquinho a saudade desse tempo, né? Lá na Visconde de Asseca, na Taquara, que é o prédio atrás da Caixa Econômica, né? Ali na Nelson Cardoso, mas do outro lado atrás, na antiga Rua da Feirinha. E eu estive lá conversando com eles, né, falando, né, sobre o meu livro, falando das coisas que minha família fez comigo. E eles estavam me comentando, né, os assuntos que ocorreram lá em questão da história deles, né, o abuso dele aparecer pelado para a filha dele dentro lá do prédio, né, diz que até usar coisas. Eu imaginava porque quando eu morava com a Godoy, o Diego sempre acendia é, é, pó de café e falava que era para poder dar cheiro na casa. Eu achava que era, ela falava que era simpatia, mas aí hoje eu entendo, é porque eles já utilizavam outras coisas, né? Que negócio. Então foi um assunto, eu tenho como comprovar isso, porque eu gravei em áudio, né, esse assunto, porque se eles entrarem com uma denúncia contra mim, e eu tenho todas as informações que eu tive desse passado lá no prédio, questão da minha pessoa e das histórias que eu ouvi lá, porque aí isso serve como prova. Tá? Ainda tem mais outras coisas ainda que eu colhi em áudio, que estou juntando tudinho, porque se amanhã ou depois der algum problema, a pessoa falecer, eu tenho como comprovar. Então assim, é muito chato, né, saber que minha família me deram, ainda deixaram os seus amigos abusarem do meu corpo quando eu tinha 5 para 6 anos, isso já não fazia isso desde quando era criança, né? E é muito chato saber disso, porque os filhos, meus sobrinhos, tudo tem uma visão de mim como se eu fosse um monstro. Eles manipulam a cabeça deles por falta de maturidade, onde eles crescem me vendo como se eu fosse um bandido, um ladrão, e mal sabe que o maior erro não está comigo, né? Porque hoje eu estou igual Jesus Cristo, sendo acusado e apontado. Então, galera, tenha um bom dia aí para você. Muito obrigado aí pelo carinho, por estar juntamente aqui conosco ao vivo. Que Deus abençoe você e toda a sua família, né? Acabei de acordar tomando aqui o café. Vou ler meu livro. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui que eu posso mostrar para vocês. Isso aqui foi quando eu fui consagrada evangelista, né, pela Ordem dos Pastores, lá Isso aqui é a Lilia, tá vendo? Mais nova. Isso aqui é quando a gente morava lá, ó, tá vendo? É bem parecido com o cenário, onde tinha o galinheiro e tal. Essa aqui é a Dona Estefânia, quando era mais nova, tá vendo? Dona Abigail. Isso aqui é onde meu pai, o Raul, que eu boto de vez em quando no Face, foi enterrado, lá no Jardim da Saudade, em Edson Passo, no ano de 84. Aqui é o próximo túmulo dele, tá vendo? Levando flores. Esse aqui, tá vendo? É a Godoia, o Diego e o Henrique, quando eram amigos, né, naquela época. Isso aí, gente. Eu vou parar por aqui, porque senão, meu filho, a gente vai ficar até mais tarde. Eu não falo, eu disparo. Então, mais tarde, de repente, eu vou estar voltando com novos videoclipes aí para estar apresentando para vocês. Entre no meu canal do YouTube, é só vocês botarem lá o meu pé de laranja lima. Tem meus vídeos falando ao vivo lá. Todos os vídeos ao vivo que eu faço aqui tá lá no YouTube. E aqui também no meu Face. Qualquer coisa você querendo entrar, é só você botar Luluzinha dos Anjos. Lá você vai ver alguns trabalhos, entre outros personagens que de vez em quando eu compartilho para vocês poderem estar assistindo aí. Então tenha uma boa tarde, e agora nós vamos estar, a partir desse ano, correndo atrás para conseguir comprar o material para fazer a parte de alfabetização. Não sei como é que vai estar os projetos em questão da entrega dos brinquedos das crianças nos dias festivos, porque todo o dinheiro que eu vou investir agora vai ser para fazer o material em questão da produção, em questão dos livros, dos trabalhos de alfabetização, que é a apostila, aonde vai ser distribuído gratuitamente para toda criança e para toda a família que queira aprender a ler e escrever, cadastrando-se conosco, para que um dia venha depois fazer a reposição, em questão daquilo que não aprendeu, ok?
Então conto com carinho e com o apoio de vocês. Qualquer contribuição e querendo ajudar, entre em contato aqui conosco no Face ou fale conosco aqui ao vivo. Então tenho muito obrigado aí, que Deus abençoe você e toda a sua família. Meu nome é Marcos Vinícius, sou reconhecido no livro de literatura como Zezé, tá? Que é do meu pé de laranja lima, e só faço os personagens, que é a Luluzinha dos Anjos, né? Que são os personagens. Eu faço a Luluzinha, o Bolinha, o Alvinho, a Glorinha e a Aninha, que são 5 personagens que eu atuo para poder trazer o entretenimento e a diversão e a criatividade, resgatando a nossa velha infância da nossa criança, para essas crianças que não tiveram oportunidade. Então conto com o apoio de vocês que são da Rede Globo, ou do SBT, ou da Band, querem conhecer e ouvir minha história em questão desse livro, que é o meu pé de laranja lima, ouvir a verdadeira verdade em questão do que não foi falado por causa do constrangimento. O Diego, que é o Vicente de Freitas Godoy, trabalha na Rede Globo no Jardim Botânico há anos, né? Então, assim, conto com carinho e apoio de vocês, porque eles são covardes, tá? Eles podem querer contra a minha vida, podem querer fazer uma maldade comigo, como você viu a Jandira, aqui no caso, no registro, a minha mãe Georgette. Ela tentou, usou de malícia junto com meu cunhado, que é da milícia lá de Curicica, e veio com pé de cabra para poder me tacar, me enforcou e veio com uma arma para me matar. E se não fosse os vizinhos da localidade me ajudando, eu estaria atrás da grade, porque elas chegaram na delegacia dizendo que eu estava ameaçando minha mãe de morte e que eu que tinha agredido o meu cunhado, sendo que eu tenho vídeo e áudio de relatos de mães que também sofreram os maus tratos semelhantes aos meus, juntamente com o vídeo e juntamente com toda a testemunha da localidade onde eu morei em questão do ato cometido, porque ali eu tenho muitos amigos. E ali essa família criou muita inimizade. Muitos tratam bem por medo, mas não gostam em questão da atitude que toma em questão das pessoas ali de Curicica, né? Então, um bom servo de Deus, ainda é pastor, esse meu cunhado ainda é pastor, e minha irmã é missionária, né? Ainda se diz pastor e missionário, porque de bode tá cheio, porque de ovelhas são poucos. Então é isso, galera. Conto com o carinho de vocês, tá? E o apoio de vocês, e é isso. E tenham um bom dia, e muito obrigado, e que Deus abençoe você e toda a sua família. Até mais.